Bom, gente, um vídeo agora então explicando o material, né, que eu tinha enviado. Então, aqui são as propriedades das funções, né, da integração definida, tá? Então, se a integral tiver o mesmo intervalo de início e fim, sempre a integração definida vai dar um resultado zero, tá? Então, a integral definida agora ela sempre vai ter um valor, um número, e não mais só uma função. Quando nós temos de A a B os intervalos, se invertermos esse intervalo, nós vamos obter o mesmo valor de integração, porém com o sinal negativo, uma inversão que a gente chama, tá? Então, a propriedade que a gente mais dá ênfase é essa. As outras são mais comuns, ó. Se a gente tem uma constante e a função, nós podemos puxar a constante para frente e fazer a função substituindo o intervalo B menos a função substituindo o intervalo A. E aí fica um pouco mais simples para quando resolvemos exercícios mais complexos. Aqui é a mesma coisa de indefinida. É a integral da primeira e a integral da segunda, e depois adiciona ou subtrai, tá? Mas pode simplesmente integrar direto e só diminuir os intervalos. Aqui a constante, lembrar que a constante você pode retirar ela da integral e depois integrar só a função, igual nós vimos na indefinida, tá? E aqui só afirmando a última, que de A a C mais de C a B é a mesma coisa que a gente calcular direto de A a B, tá bom? Vai ser bem comum. Então, alguns exemplos aqui agora nós vamos ter, né? A gente já viu que a soma de rima gera uma área, a gente já sabe que a integral definida vai desenhar uma área se a gente precisa fazer aquele cálculo longo da soma de rima, né? Então, aqui alguns exemplos de como isso vai aparecer, tá? O gráfico, muitas vezes, ele não aparece no exercício. Então, é nossa responsabilidade construir o gráfico, tá bom? Então, cuidado sempre, ó. Observem se a função, ela tem elevação no x, se ela é x ao quadrado, se ela é x ao cubo, para você já associar o desenho gráfico dessas funções. Quem não lembra, por favor, revejam, tá? Tem vários conteúdos na internet revendo função e gráfico de função. Por favor, é importante. Então, gráfico de reta, gráfico de parábola, tudo isso. Então, a questão 1 fala, o exemplo 1. Calcular a área utilizando a integral definida na região delimitada entre o eixo x, né, que é o eixo da horizontal, nós já sabemos, e a função 2x mais 1, no intervalo de 1 a 3. Então, ele já te dá o intervalo, conforme o gráfico. Aqui o gráfico já está desenhado. Como é 2x mais 1, o x está na potência 1, o gráfico é uma reta. E toda a região está aqui pintadinho, ó. 1, 2, 3. Então, só vai do 1 até o 3. O intervalo tá aqui, ó, bem definido, tá? Então, não pode mais pra frente nem mais pra trás. Como é que vai calcular isso, ó? Então, é a integral de 1 a 3 de 2x mais 1. Calcula a integral. Como é que a integral virou x ao quadrado direto? Porque ela é 2x ao quadrado dividido por 2. Então, você cortaria 2 com 2, sobra só x ao quadrado. Para trocar a variação de 3 a 1. Mais a outra função aqui, que é 1, que é mais x. Ou pode apresentar direto, x ao quadrado mais x, variando de 1 a 3, tá? Faz a variação, substitui, faz x ao quadrado, né? Que vai dar 9, menos 1, porque vai ter a variação, então, pelo 1. E depois 3 menos 1, tá? O que acontece aqui? Como é o intervalo superior menos o intervalo inferior, ficaria 9 menos 1 ao quadrado. Por isso que 9 menos 1 é 8. 3 menos 1 ao quadrado, né? 3 menos 1... dá 2. Então, 8 mais o 2, 10, tá bom? Mas dá pra resolver de forma direta também, não tem problema. E ali só uma representação geométrica de como a gente faria. Área do retângulo mais área do triângulo. Se nós formos observar essa figura, a gente pode passar, né, um traço nela aqui, e aí ficaria um triângulo e um retângulo, tá? Só pra mostrar que daria a mesma coisa. A função agora é x ao quadrado de 0 a 2. Então, aqui, de 0 até 2. Então, é essa parte toda da função até o eixo x. É sempre do gráfico até o eixo x, tá? Da curva até o eixo x.
Bom, a função ó, é x ao quadrado. Integrou ela, x ao cubo sobre 3. Lembrar que é mais 1. De 0 a 2, primeiro substitui por 2, depois substitui por 0, tá? Então, vai ficar 8 terços, ou o decimal, 2,67. A próxima é uma função x ao cubo. Se não tivesse ela, a gente ia desenhar. Joga valores para x, calcula o respectivo y. Aqui é de menos 2 a 2, tá? Então, aqui é bem interessante, ó. Tem toda essa região pintadinha e toda essa também. Só que se fizermos direto, o livro mostra aqui, né? E aí eu printei para vocês, ó. Se fizermos direto, o que que acontece? Ó, na área de x menos 2 até o x0, nós precisamos usar a propriedade de 2, por quê? Porque todo o gráfico, todo o desenho tá abaixo do eixo x. Se fizermos direto, a área vai dar 0 e não existe você olhar uma figura, pintar a área dela e dizer que dá 0. Porque ele vai compensar essa parte menos essa e vai dar 0, claro, é o resultado, né? Então, cuidado, toda vez que a gente tiver gráfico abaixo do eixo x e outra parte acima, nós vamos precisar dividir em duas regiões ou mais. E aí, calcular separadamente, que é o que acontece nessa questão. Então, nós vamos fazer uma parte de menos 2 em x até 0, onde ela começa a subir, e de 0 até 2, a segunda, tá? Então, aqui que ele fez, ó, área 1, de 0 até menos 2. Por que que inverteu essas duas? É a propriedade 2 nossa lá. Toda vez que for abaixo do eixo x, nós precisamos fazer isso, a inversão. Por quê? Porque o resultado da integral vai dar negativo, tá? Então, a gente inverte, ó. Maior em cima e o menor embaixo. Menor em cima e o maior embaixo. X ao cubo, x na quarta sobre 4. Primeiro substitui por menos 2, depois substitui por 0. Substituindo por 0 aqui vai dar 0, então não precisa. E menos 2 na quarta são 16, dividido por 4, 4. Bom? Então, esse é bem simples. Então, repetindo, toda vez que tiver a área abaixo do eixo x, vocês vão inverter os intervalos de integração. O que que é inverter? O maior passa a ficar embaixo e o menor passa a ficar em cima. O segundo pedacinho vai fazer de 0 a 2, porque está todo acima do eixo x. E vocês vão perceber que vai dar a mesma coisa, ó, 4. Aí soma 4 mais 4 dá os 8, tá? Porque aqueles pedaços são exatamente iguais, tá bom? Então, aqui só tá explicando tudo isso, que daria 0, por isso a gente divide e tal, tá bom? Aqui um outro exemplo, tem duas funções, uma função x ao quadrado, uma função menos x mais 2, né? E o y igual a 0, que é para indicar o eixo x, tá bom? Então, só para dar limites, né? Ó, o eixo x, tá bom? Então, aqui nós vamos calcular o seguinte, essa área aqui do meio. Então, nós podemos perceber que do 0 até 1, quem tá passando, quem tá limitando é a curva, ó, é a parábola x ao quadrado. E quem manda na função de 1 até 2 é a reta, que é menos x mais 2. Então, nós vamos precisar separar em duas regiões também e somar. Então, uma vai de 0 a 1 com a integral do x ao quadrado e a outra de 1 a 2 com a integral da função reta, tá? Integrou x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, substitui por 1, substitui pelo 0, 1 terço. Menos x mais 2, a integral tá ali embaixo. X ao quadrado sobre 2, lembrar que fica negativo, não tem nada, né? Normal. 2, a integral, 2x. 2 e 1. Substitui tudo por 2, depois menos, substitui tudo pelo 1, tá? E o resultado, 1 meio. 1 terço mais 1 meio, que daí tem que somar os dois pedaços, 5 sextos, tá? Tá ali, ó, tem que fazer o MMC ou direto na calculadora ou ainda apresentar o decimal. Aí, mais um exemplo feito ali, que é da função x ao quadrado menos 4x no intervalo de 1 a 3. Observe que essa parábola tá com concavidade para cima, porém a região tá toda abaixo do eixo x. Então, é a mesma coisa, ó. O intervalo precisa trocar, né, ou apresentar o negativo à frente, tá bom? Duas opções que nós temos. A propriedade diz que é um ou outro, é a mesma coisa, tá? Você inverter ou você ter a integral negativo. Então, tanto faz. Ou lembrar de colocar o sinal negativo na frente ou inverter os intervalos, tá bom? Aí, integral normal, x ao quadrado
somar 1 é x ao cubo sobre 3, menos 4x é menos 4x ao quadrado sobre 2. Por isso que aqui já apresentou menos 2x ao quadrado, ó, simplificou. Porque 4 dividido pelo 2, que estaria por baixo, dá 2, tá? E o negativo à frente. Aí cuida que esse negativo é tanto do x ao cubo, como também do 2x ao quadrado. De 1 a 3, vamos lá, vamos continuar. Fica 9, porque 3 ao quadrado dividido por 3, então vai ficar 27 dividido por 3, que é 9. E aqui vai ficar 9 vezes 2, que é 18, por isso apareceu ali menos 18. Menos, agora todo o intervalo pelo 1. 1 ao cubo sobre 3 é 1/3. 1 ao quadrado é 1 vezes menos 2, tá? Esse negativo aqui também vai estar o negativo do 1/3 e o negativo para o menos 2, que vai ficar mais 2 então. Então, ficaria menos 9, menos 1/3 mais 2. Então, menos 9 mais 5/3, somando tudo que restou ali. Como tem um negativo à frente ainda, então ficaria mais 9 menos 5/3. E o resultado final, 22/3, tá? Então, cuidado ao lançar isso tudo na calculadora. Se você quiser lançar desde aqui, pode, mas dessa forma, parênteses, 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 parênteses. Se não colocar os parênteses de abrir e fechar, ela não vai entender os sinais, tá bom? Então, muita atenção. Aí, aqui eu coloquei exercícios para vocês no outro arquivo, tá? E ali nos exercícios eles envolvem a integral definida, bom? Pelo método da substituição e pelo método normal. Hoje eu mandei alguns vídeos já mostrando como faz. E algumas dessas áreas para vocês. Então, cuidado com a área abaixo do eixo X e a área acima do eixo X, tá? Só para conseguir. Então, primeiro constrói o gráfico e depois realiza, tá bom?